causas sociais, ambientais, profissionais e virtuais. As apropriações são inúmeras por trás da palavra engajamento. A origem vem do francês engager, que significa algo como assumir um compromisso. Engajar, portanto, é um processo que a gente passa a conhecer um pouco melhor a partir do programa de hoje. E o nosso camaleão, símbolo do Rede de Olhares, se une hoje a especialistas e também voluntários para entender um pouco desse engajamento aí do nosso dia a dia. Professor Franklin, quando a gente fala em engajamento, existe aí um sentimento de pertença que o ser humano sempre busca, né? Seja pertença a um grupo, a um local. Esse sentimento, ele facilita com que a gente procure se engajar por uma determinada causa? Historicamente, o ser humano tem procurado desenvolver as suas habilidades, né, tanto cognitivas como emocionais, através da formação de uma sociedade, né, com as pessoas. A partir desse momento, ele vai procurando coisas para transformar ou fazer. Então, há um engajamento dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. Claro que a gente pode perceber que o ser humano, a sociedade foi mudando. E esses engajamentos também. O ser humano tem uma condição de afetividade, né? Tem uma condição de agregar as pessoas e trabalhar em cima disso. Então, o engajamento tem um compromisso, uma responsabilidade com os outros, né? E a história também mostra que isso também vai mudar, na medida que o ser humano é um ser racional, pensa, e que as transformações vão vir. Os engajamentos também ficam quase que desaparecendo, na medida que o indivíduo vive a sua própria vida, o individualismo, né? Então, nós temos hoje trabalhos voluntários que são importantes. As redes sociais, né, a internet, tudo isso vai vir para mudar também. A gente está com uma rede aqui, várias entidades que têm o serviço voluntário como principal meta. Isamar faz parte de uma dessas entidades, né, Isamar? Na tua opinião, o que une essas pessoas que buscam o trabalho voluntário aí para se desfazer, inclusive, né? Na realidade, o engajamento é importantíssimo. Eu acho que as pessoas buscam procurar facilitar a vida do ser. Na verdade, nós trabalhamos com crianças e adolescentes de uma área bem vulnerável e o fato do engajamento é o fato de fazê-los acontecer na sociedade, fazer a sociedade conhecê-los, ter uma vida diferente, trabalhar para que eles possam conhecer outros mundos e, na verdade, a felicidade ficar plena, porque eu acho que sem eles não conseguem chegar a um ponto de que, se não tiver pessoas a mostrar a realidade, que é um pouco diferente do que eles vivem, que é bem próxima à nossa, é a maneira de que para fazer com que eles vivam melhor. E que tipo de auxílio é possível por meio desse trabalho de vocês? Todo tipo de auxílio. As pessoas, para trabalhar com voluntariado ou não dentro da entidade, basta querer. Não é necessariamente trabalhar dentro da entidade. Precisamos de pessoas que trabalhem dentro da entidade, mas também as que podem trabalhar fora. Falando em rede social, é exatamente isso. Pode ser alguém que esteja em casa nos auxiliando a divulgar e fazer alguma coisa em relação ao nosso trabalho, para que haja uma divulgação e um trabalho melhor dentro do nosso próprio trabalho, né? Bem, o Elmar também faz parte de um outro grupo, né, de voluntários, Elmar, que atua principalmente à noite, né, também distribuindo sopas. É isso? Conta um pouco pra gente como é que é esse trabalho de vocês. Sim, nós somos da Anjos Voluntários. A gente trabalha com pessoal em situação de rua, moradores de rua, vulnerabilidade social. A gente serve sopas à noite quando está muito frio para eles, mas a gente segue no verão também, com refeições. Além disso, a gente faz coleta de cobertores, roupas e tudo mais o que pode ser levado para os moradores de rua, né? Esse trabalho de vocês conta com quantos voluntários hoje? A gente começou em 6 voluntários, hoje nós somos em 8 e estamos crescendo mais. A gente vai ampliar agora a rede, vamos começar novos projetos também em outras áreas, mas o nosso foco mesmo é o público de rua.
A gente está aberto para novos voluntários, todo mundo que quer nos procurar. A gente teve uma divulgação grande agora, um tempo atrás, aí, conseguimos mais voluntários. E então a gente conseguiu ampliar a nossa sopa, né? Hoje a gente está atendendo aí 2 a 3 dias na semana, coisa que pouquíssimos grupos fazem. Então, e a gente vive de doações, né? O pessoal vai doando por Facebook, por rede social, a gente consegue angariar todos os nossos fundos, né? Muito bacana, iniciativa bem bacana de vocês também. Deixa eu conversar aqui um pouco também com o seu Nelson. Tudo bem, seu Nelson? Da Parceiros Voluntários, né, seu Nelson? Isso. O pessoal hoje comentou inicialmente a importância também das redes sociais hoje, das mídias sociais, da internet, para divulgar justamente esse trabalho, também buscando maior colaboração. O senhor já acompanha há bastante tempo esse tipo de trabalho, né? Percebe alguma diferença por aí? Sim, as redes sociais trouxeram uma grande facilidade, tanto na comunicação com as diversas entidades, como no conseguir as doações que a gente precisa, em qualquer uma dessas entidades, e também como transferir conhecimento. Porque nós, por exemplo, na Parceiros, entendemos que o engajamento das pessoas se deve ao fato de que todos nós queremos uma realização. E a nossa realização só vai acontecer quando eu atender aquelas necessidades básicas, mas também aquelas coisas que me deixam feliz. E se hoje uma pessoa se engajar, e é isso que a Parceiros busca, que ela se engajem e prestem algum tipo de serviço que não é remunerado, mas que lhe traga satisfação, lhe traga bem-estar, nós teremos esse, vamos dizer assim, complemento, né, na nossa vida. E até pouco tempo nós só trabalhávamos na Parceiro convidando pessoas, elas vinham aqui, nós instruíamos e apresentávamos quais eram os objetivos e essas pessoas, a partir daí, iam para as entidades. Hoje, com as redes sociais, nós temos inúmeras pessoas que escrevem, que aparecem, que sugerem e que também pedem informações. Para você ter uma ideia, temos 2.000 cadastrados, 480 em atividades e atendemos 69 entidades aqui em Caxias do Sul. Caroline, quando a gente fala aí nas redes sociais, nesse engajamento, tem como mensurar também esse engajamento, que é um pouco diferente desse engajamento social, o engajamento virtual. Ele é medido pelos comentários, pelas curtidas. Conta um pouco pra gente aí como é que funciona esse sistema. Claro, na verdade a rede social, como já foi colocado, sem dúvida nenhuma, nos ajuda muito, né, e faz com que esses projetos maravilhosos também tenham esse conhecimento. E falando um pouquinho do interno das redes sociais, em especial o Facebook, eles nos traz muitas métricas bacanas, né, não só nos comentários, como em números de visualizações. A gente sabe que hoje as nossas timelines estão repletas de novidades e muitas vezes a gente passa o olho, mas não curte. Mas essa visualização, ela é computada pelo Facebook e, sem dúvida, este engajamento que está sendo abordado aqui, ele é muito importante para que exista esse comentário, para que tenha esse compartilhamento. Então é muito bacana estar colocando emoção dentro das nossas redes sociais, estar colocando histórias, estar efetivamente, né, encantando esse público, porque aí sim, além dessas métricas numéricas que a gente vai ter de números de visualizações, compartilhamentos, curtidas, a gente vai com certeza estar tocando essas pessoas. Então esse marketing de conteúdo dentro da rede social, ele também é tão importante quanto esses números. E vira uma moeda de troca também, principalmente, é muito valorizado pelas empresas, inclusive. Esse número de engajamento, de acordo com a assessoria, também sempre busca repassar para as empresas para ter esse controle também. Exatamente. Nós damos muita importância para essas marcas que cultivam, né, a solidariedade, que buscam estar próximas desses projetos tão bacanas que a sociedade tem. Então, estes números também podem contribuir para que essas marcas queiram estar cada vez mais perto das entidades e estar fazendo parte dessa ação social tão bacana que a gente vê por aí. Beleza, e falando em engajamento, a gente traz hoje aqui no Rede de Olhares um grupo da Argentina que faz aí parte do projeto Corredor Cultural Brasil-Argentina, projeto Música de Sobrevivência. Vou conversar rapidamente aqui com o Gabriel. Gabriel, o que é esse projeto, esse Corredor Cultural? O Corredor Cultural Brasil-Argentina é uma troca de experiências culturais entre argentinos e brasileiros que está rolando já há 2 anos por mais de 4 ou 5 estados do Brasil, que vai desde o Rio Grande do Sul até São Paulo, e na Argentina também, rolando em Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba, principalmente. O que a gente procura justamente é aquele compromisso entre nós, agentes culturais, casas de shows, espaços educativos, de fazer uma troca
recebendo a cultura do outro país através de workshops, shows, compartilhando experiências. E esse grupo aqui que está participando do programa hoje aqui com a gente, ele tem um engajamento muito bacana, inclusive pelo projeto deles, a questão do desmatamento, que a gente vai conversar mais no segundo bloco, porque agora a gente vai para um breve intervalo e já volto. Enquanto isso, vocês ficam ao som então do projeto Música de Sobrevivência. Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e parceira do canal Futura. No programa de hoje, nós vamos falar sobre engajamento. Dando continuidade aí para o nosso tema do primeiro bloco, que nós abordamos o engajamento voluntário, também o engajamento pelas redes sociais. Professor Nelson, quando a gente fala nesse engajamento aí pela internet, a gente vê que muitas vezes ele sai do virtual e também vem para a vida real. Com relação, por exemplo, às mobilizações, a campanhas, como teve também aquela campanha do balde da água, alertando para o problema do ELA, né? É importante também esse tipo de engajamento? As redes sociais, essa digitalização, esse mundo todo que a gente vê vivendo, ele é importante muito no sentido do compartilhamento, principalmente porque muitas ações filantrópicas, enfim, muitos trabalhos voluntários vêm sendo divulgados, enfim, né? E as pessoas começam a participar, então, das redes, né? Começam a interagir e, com isso, elas se apropriam dessas ideias, né? Consequentemente, em se apropriando, acabo também, se foi o meu caso, acabo inclusive participando de uma maneira pessoal. Quando a gente fala aí nesse tipo de engajamento, a gente percebe que existe um engajamento tanto para o bem quanto para o mal, como no caso do nazismo ou do Estado Islâmico, por exemplo. Como é que a gente pode perceber aí esse tipo de engajamento? Eu estava falando então das mudanças, das transformações, né? E uma das grandes mudanças que acontecem é através das redes sociais, das tecnologias que estão disponíveis. Então a gente pode perceber que as pessoas têm mudado sistematicamente seu comportamento influenciados pelas redes sociais. Porque as redes sociais é um espaço aberto, é livre, e o conteúdo nem sempre tem conteúdos que acrescentam, né, ao indivíduo. Às vezes são conteúdos muito violentos, né? E a gente pode perceber que essa relação que nós percebemos na sociedade vem também através das redes sociais, né? Então isso está muito visível hoje, que é um problema. Acredito que o engajamento que se dá nas redes sociais é aquele espaço em que não existe mais, né? As pessoas vivem seu dia a dia, seu trabalho, suas preocupações individuais e não conseguem ter relações em grupos, né? E vão no espaço da internet para colocar seu apoio, seu engajamento, né? Apenas participando. Quase a maioria dos jovens participam na internet. Eles, de qualquer forma, eles estão sempre participando, seja se envolvendo com alguma coisa, participando, é o canal, é onde eles estão se desenvolvendo. Tem também uma questão muito importante, que é a questão da questão política, né? A questão da democracia, vamos dizer, o espaço onde todo mundo pode participar.
Então, os jovens e as pessoas partem das redes sociais para eles participarem. Se há um chamado para participar numa manifestação, eles vão sair. Se há um chamado para fazer um blog, talvez sobre alguma coisa, eles vão sair. Então, eles participam muito efetivamente. Então, o engajamento hoje nas redes sociais parte também por essa visão, né, em que o indivíduo tem este espaço para fazer algumas coisas que ele sente, né, que ele tem vontade de fazer. Otiniel, quando se trata principalmente daí da reivindicação de direitos, como é o caso dos estudantes, também é muito importante ter esse grupo forte também. Sim. Então, o DCE, né, que é a entidade que a gente participa... É o Diretório Central de Estudantes, né? É o Diretório né, Central dos Estudantes, isso. É a entidade representativa dos estudantes da universidade, também é um trabalho voluntário também. O grupo que faz parte são estudantes trabalhadores que acreditam que a universidade precisa ter também democracia, participação dos estudantes nas decisões, e vem dando muito certo, assim. Só nessa questão do engajamento, a gente encontra uma certa dificuldade na participação de um grande número de estudantes, né? Hoje são 35 na diretoria, né, oficialmente, mas durante o ano a gente procura convencer cada vez mais pessoas de participarem. Vem dando certo, mas também com uma certa dificuldade de participar assim, pessoalmente. O engajamento virtual acaba sendo maior às vezes, mas que também é válido. O trabalho em grupo, na tua opinião, é importante também? Sim, eu acredito que o trabalho em grupo é fundamental para a gente poder dialogar, sair só das experiências individuais e conseguir expandir, conseguir também aprender uns com os outros. Tudo bem, e falando aí nesse tipo de trabalho, a nossa equipe de reportagem percorreu o caminho das tampinhas, aquelas tampinhas mesmo que você conhece, que estão na água, no refrigerante, e mostrar dessa forma como o trabalho voluntário, feito por muitas pessoas, pode ajudar bastante o coletivo. Seja de refrigerante, remédio ou produtos de limpeza, talvez você nunca tenha reparado, mas essas tampinhas de plástico podem se transformar em dinheiro que depois será revertido para entidades sem fins lucrativos. Ideia da campanha Engenharia Solidária de alunos e professores da Universidade de Caxias do Sul. O projeto arrecada o material em mais de 70 pontos de coleta pela cidade e conta com a ajuda de mais de 30 voluntários na separação de cada unidade para reciclagem. Eu diria que o mais importante de tudo isso é que todo mundo consegue ajudar. Mesmo quem não tem recurso financeiro, mesmo quem não tem outra possibilidade de fazer o bem, consegue dessa forma se sentir participante de uma coisa, porque eles conseguem materializar a sua ajuda, né? Nos entregam. A gente sabe de pessoas, por exemplo, que arrecadam na sua vizinhança e se responsabilizam por levar até um ponto de coleta, certo? É um trabalho silencioso, né? E que nos ajuda de maneira muito grande. Engajamento que já dura um ano. Isabel está com a causa desde o começo e fala do envolvimento da família pela ação. São 3 gerações. Minha mãe, eu e a minha filha, que trabalhamos nesse projeto. Então, desde o início, eu estou desde o início do projeto. Quando ele era bem pequenininho, dava R$200 de resultado mensal. Com certeza toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Até porque é uma coisa tão simples que a gente tem hoje em dia em casa, que a gente não dá mínimo valor e que faz uma grande diferença no final, né? É uma coisa que ia para o lixo e assim ajuda muito, né? Uma coisa que tem seu valor, né? Depois de recolhidas, as tampinhas são enviadas para uma empresa multinacional com sede em São Paulo, líder global no setor de reciclagem de resíduos difíceis. A matéria-prima vira pontos que depois são revertidos em verbas. Neste projeto, elas têm destino certo: o cuidado de mais de 150 cães e gatos da PAC, Proteção Animal Caxias do Sul. Eu aqui trabalho numa causa mais ampla, em animais que eu não conheço, para pessoas que eu não conheço, então é uma maneira de dedicar um pouco do meu tempo. E de ser grata, de retribuir ao que a vida já me ofereceu. E as 3 gerações dessa família que você acompanhou aí na reportagem, então, estão aqui com a gente no estúdio também. Eduarda, filha da Isabel também. Eduarda, você começou esse trabalho vendo a tua mãe e o interesse dela também em ajudar? Isso, a gente acompanhava pelo Facebook e aí a minha mãe viu uma publicação falando que precisava de ajuda para o voluntariado
E aí a gente entrou em contato e começou a ajudar desde o início para visar o bem dos bichinhos mesmo. Você, de repente, chegou a conhecer também esse lugar para onde é destinada a verba? Eu não conheço pessoalmente, mas eu gosto de acompanhar porque é uma área que eu gosto. E o que nos move principalmente é o amor pela causa. A gente gosta muito dos animais e ver que a gente pode ajudar de alguma forma, que a gente pode dar a salvação para a vida de um bichinho, é com certeza a melhor parte do trabalho. Bem bacana. E falando em amor pelos animais, também tem outra pessoa que gosta bastante aqui, né, Janaína? Vocês desenvolvem o Brechó Chicão. Explica um pouco para quem não conhece o que é esse brechó. O brechó ele tem como objetivo arrecadar valores para a causa animal, né? Esses valores eles são repassados às ONGs de Caxias e região. Nós arrecadamos através de venda, comercialização de mercadorias, produtos, calçados, roupas, produtos para casa, doados pela comunidade. O brechó acontece aqui na UX, uma vez por mês. Toda semana a gente está aqui fazendo a triagem dessas mercadorias. É um grupo mais ou menos de 50 voluntários. E até hoje, desde mais ou menos 2008, em termos de números, mais ou menos, são quase 80 mil quilos de ração, castração, 12 mil castrações mais ou menos, e atendimentos veterinários, auxílio a averiguações de maus tratos. Então, é uma causa que precisa muito, né, desse engajamento. E o brechó está crescendo bastante. Então, graças a Deus, através da ajuda da comunidade, a gente consegue ajudar bastante os animais. Clementina, e assim como eles, vocês também precisam bastante desse abraço das pessoas, né, desse envolvimento para dar continuidade também para o trabalho que de vocês lida também com a autoestima das mulheres. O nosso engajamento é de pacientes para pacientes. O nosso grupo nasceu através das redes sociais há 3 anos, chamado Amigas de Peito e Alma, e nasceu disso o Banco de Perucas do Hospital Geral. O Hospital Geral nos cedeu a estrutura e lá é administrado, então, esse trabalho de engajamento para mulheres portadoras de câncer de mama e ademais, que atende a 49 municípios onde o Hospital Geral abrange, né? Nós recebemos ali os pacientes. O lema do nosso grupo é cobrindo cabeças e aquecendo corações. Por quê? Porque o paciente com câncer, ele vai precisando desse apoio. E nós estamos ali para abraçá-lo e todas nós fomos portadoras e estamos em tratamento. Por isso o engajamento ele é mais profundo, ele lida com emoções. Então, nós estamos ali para atender todos que estão e para dar força e que eles tenham perseverança nesse momento difícil que é o câncer. Trabalho sempre muito importante. Maicon, esse trabalho aí de assistência também vocês desenvolvem no Léo Clube, que existe em vários países. Qual que é o objetivo principal para quem não conhece e para quem quiser mais informações, aonde pode buscar? Então, na verdade, o Léo Clube, junto com o Lions Clube, ele existe em diversas cidades, diversos países. O principal objetivo do clube é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento de lideranças. E a gente usa uma ferramenta que é o trabalho voluntário, o trabalho social. Então, a gente se reúne, monta diversas campanhas durante o ano, procura parcerias, enfim, com outras entidades para desenvolver um trabalho social na nossa cidade, melhorar a realidade das pessoas da nossa cidade e, com isso, então, a gente melhora nossas características pessoais, enfim, a gente se desenvolve também com esse trabalho, né? Quem quiser participar, ele é um grupo de jovens, o Léo Clube, então é de 12 a 31 anos. Quando fizer 31 anos, então está automaticamente fora, né? Então nos procura no Facebook, na nossa página do Facebook, tem o blog também. Então lá já vai direcionar os contatos para quem quiser participar. A causa é nobre, é um trabalho social e nos desenvolve também como pessoa, que é o nosso maior benefício do Léo Clube, né? Muito bem. E como vocês viram aqui, vocês que estão em casa, cada projeto desse que a gente teve um pouquinho de conhecimento hoje, com certeza eles contribuem bastante para a nossa sociedade. O programa de hoje vai ficando por aqui, o tempo é curto, a gente se vê numa próxima. Lembrando que você pode acompanhar mais sobre a programação da UXTV no site uxtv.com.br. E agora vocês ficam com a música, então, do projeto Música de Sobrevivência e a gente se vê numa próxima. Até mais!